Tem uma frase por aí, uma frase poderosa sobre lutar e persistir, que quando a gente ouve pela primeira vez parece bem simples, mas se a gente para pensar, por trás dela, tem uma verdade meio desconfortável sobre o que significa ser derrotado. É uma daquelas ideias que pode de verdade mudar o jeito que a gente encara os desafios. Vamos mergulhar nisso? Deixa essa frase respirar por um segundo. A lógica dela é quase uma poesia, né? Mas ela esconde uma verdade bem direta. Ela não está falando de um jeito de perder, mas de dois jeitos. Dois tipos de derrota completamente diferentes. E é justamente essa distinção que a gente vai explorar agora. A estrutura por trás dessa frase já nos mostra um dilema. De um lado, a gente tem a possibilidade de falhar mesmo tentando. Do outro, a certeza absoluta de falhar por nem mesmo ter tentado. Então, o pulo do gato é este. A frase faz uma distinção clara entre a perda factual, que é basicamente um resultado no mundo, e a perda existencial. A perda existencial, essa é uma escolha interna. É a derrota que não acontece no campo de batalha, mas acontece dentro da gente, no momento em que decidimos nem sequer entrar na luta. Uma coisa é um evento, a outra é uma rendição do nosso poder de agir. Ok, mas por que essa perda por omissão é tão definitiva? Qual é o custo real, tanto filosófico quanto psicológico, de escolher não fazer nada, de escolher não agir? O estoicismo dá uma lente incrível para a gente olhar para isso. Para filósofos como Epicteto, o resultado de uma batalha, isso está fora do nosso controle. A única coisa que a gente realmente controla é a escolha de lutar. Sendo assim, desistir não é uma falha de resultado. É uma falha de caráter. É falhar na única área que é, de fato, nossa. E aí vem o existencialismo, especialmente com o Jean-Paul Sartre, e bota mais lenha nessa fogueira. Não escolher é em si uma escolha. Uma escolha passiva, mas ainda assim uma escolha. Evitar a luta é escolher ficar parado. Sartre ia chamar isso de má-fé, basicamente uma fuga da nossa própria liberdade e da responsabilidade que vem junto com ela. E o mais interessante é que a psicologia moderna confirma tudo isso. A gente evita a briga por medo de se frustrar, mas ao fazer isso a gente também evita o crescimento. Tentar e falhar, por mais que doa, constrói uma identidade de coragem. Já evitar a luta, isso corrói essa identidade por dentro. E no fim da vida o que pesa mais não é a dor da derrota, mas o fantasma do que poderia ter sido. Mas é aqui que a nossa análise precisa de uma virada. Um ponto crucial. Se lutar é tão importante assim, isso quer dizer que a gente deve persistir sempre, não importa o que, a qualquer custo? A resposta, claro, é bem mais complicada que isso. Essa é a pergunta que muda o jogo. É aqui que a gente separa a coragem da teimosia cega. Porque, vamos ser sinceros, nem toda luta é nobre e, com certeza, nem toda persistência é sábia. E isso nos leva direto para Aristóteles e sua famosa ideia do meio termo. A virtude nunca está nos extremos. A perseverança de verdade não é o excesso, que seria a obstinação cega, e nem a falta, que seria a desistência covarde. Ela é a constância inteligente. É o caminho do meio. A diferença aqui é fundamental. A teimosia é rígida, é uma defesa do ego que se apega ao método, ao como fazer, e por isso ela repete os mesmos erros sem parar. A persistência, por outro lado, é flexível. Ela é leal ao propósito, ao porquê e está disposta a adaptar o método para chegar lá, aprendendo com cada erro no caminho. A gente pode até pensar nisso como dois motores diferentes. O motor da teimosia é compulsivo, movido pelo medo de parecer fraco, pela necessidade de estar certo. Já o motor da persistência é saudável, é movido por um propósito claro e pela sabedoria de saber quando é hora de recalcular a rota. Certo. Então, como a gente sabe se uma luta é inteligente? Existe sim um tipo de kit de ferramentas prático para a gente conseguir diferenciar a persistência que produz algo da teimosia que só destrói. Essas 4 perguntas funcionam como um filtro. Elas nos tiram do piloto automático e forçam uma avaliação mais clara. Se as respostas forem positivas, é um bom sinal para continuar. Mas se as respostas forem vagas, cheias de talvez, pode ser hora de reavaliar. E isso não é fraqueza, é um ato de pura sabedoria. E isso nos leva a uma maneira completamente nova de enxergar o fracasso. Essa ideia, que é atribuída a Thomas Edison, é revolucionária. Ela simplesmente transforma cada erro num passo para frente e não num passo para trás. Isso aqui ilustra a diferença de forma brilhante. O fracasso emocional nos paralisa porque a gente leva para o lado pessoal. Eu sou um fracasso. O fracasso científico, por outro lado, é impessoal.
é só informação. É um dado que nos diz qual caminho não seguir. É a mentalidade que constrói, em vez daquela que destrói. E tudo isso nos leva, finalmente, a uma redefinição do objetivo final. Depois de toda essa conversa, o que realmente significa vencer? A síntese de tudo que a gente viu é basicamente esta. O nosso controle não está no resultado, está no nosso engajamento. A vida não exige que a gente vença sempre, ela exige que a gente participe. A vitória de verdade está em se manter no jogo, com integridade, com coerência. Cada queda, cada derrota factual é uma aula. Um erro sem reflexão é um completo desperdício. Um erro com análise é progresso. O fracasso de verdade não é tropeçar, mas se recusar a tirar uma lição daquela queda. E, para terminar, fica esta pergunta. No fim do dia, talvez este seja o critério mais importante de todos. Não se trata de ganhar ou perder, mas de viver de um jeito que permita manter o autorrespeito. Se a resposta para essa pergunta for não, bom, a ação a ser tomada fica bem clara, não é mesmo? A luta chama.